Então, beleza. Espera aí que eu vou silenciar o meu aqui, a minha tá... Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos hoje começando o nosso segundo dia de evento Experimente Brasil-Portugal Vertical Cleantech, e hoje nós vamos falar sobre resíduos sólidos. E para dar as boas-vindas, eu apresento o diretor executivo da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Vitório Lunardi. Só uma correção, é a emoção do evento, Vitório Lunardi Júnior. Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal, boa tarde, Portugal. É um prazer receber a todos vocês aqui nesse evento que a gente organizou junto com a Business Experience, e é um evento onde a gente pretende racionalizar e facilitar o nosso projeto, a nossa ideia é racionalizar e facilitar a comunicação entre empresas, empresários, ou seja, realizar negócios. Então, antes da gente começar propriamente dito o evento, eu gostaria de agradecer aquelas entidades e empresas que são responsáveis pelo evento acontecer, que é a APEMETA, Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, a AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, o INDE, de Minas Gerais, o FICES, que é o Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, a MIR, Projetos Sustentáveis, o Banco BCP Milênio e a ISQ Brasil. Bom, como a Vládia salientou, essa vertical que começou ontem e vai até amanhã, aborda o item Cleantech. E ontem nós tratamos das cidades inteligentes, das Smart Cities, hoje vamos tratar de resíduos sólidos, e amanhã vamos tratar de oportunidades de energia fotovoltaica e ambiente, conexão e armazenamento de energia. Para todas essas subverticais, vamos dizer assim, foram tratadas junto com uma curadoria, e aí eu venho agradecer muito ao Sérgio Mício, que é um amigo e parceiro e curador do evento de Cleantech, que hoje vai participar como painelista no painel sobre o ambiente e oportunidades em resíduos sólidos no Brasil. Quem vai acompanhá-lo nesse primeiro tema vai ser a Rita Silva, da APEMETA, outra amiga e parceira. Em seguida, vamos apresentar o case de sucesso, um case da Lipor, e em seguida vamos fazer uma mesa redonda para discutir os desafios e inovação em resíduos sólidos. E aí vamos juntar no mesmo espaço a Rita, o Sérgio e a Suzana Abreu da Lipor. Bom, gente, então é isso. Queria dar as boas-vindas a todos. A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil e Minas Gerais, junto com a Business Experience, se sente honrada com o prestígio de vocês, com a participação de vocês nesse evento. E fazendo um destaque, vamos ter reuniões B2B em seguida aos painéis. Então, estejam atentos na hora que vocês entrarem na plataforma, se vocês entrarem no item, em participantes, vocês vão ver todas as empresas que estão ali cadastradas. Se vocês tiverem interesse em conversar com uma, clica ali, tem uma agenda, faça o convite, porque o objetivo do evento é esse. Além de apresentar oportunidades, é fazer dessas oportunidades uns bons negócios para todos os participantes. Ok? Muito obrigado a todos, um bom dia, um excelente evento e bons negócios. Passo de volta a palavra para a Vládia. Obrigada, Vitório. Dando início, então, à nossa primeira parte, vamos passar para o painel Ambientes e Oportunidades em Resíduos Sólidos. Como o Vitório já mencionou, vamos começar com a Rita Barros Silva. A Rita, ela é doutora em Engenharia Ambiental pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, na área de resíduos. Desde 2016, integra a equipa da APEMETA. Apoia diversos projetos de ação coletiva
sobre o setor das tecnologias ambientais, especialmente na promoção das exportações e internacionalização das empresas. A Rita vai falar por 15 minutos e logo depois também ouviremos o Sérgio Missior. O Sérgio é arquiteto, é formado em arquitetura e urbanismo. Ele é mestre em ambiente construído e patrimônio sustentável pelo FMG, é CEO do grupo MIR, Energia e Projetos Sustentáveis, onde realiza atividades técnicas nas áreas de sustentabilidade, meio ambiente, urbanismo e planejamento urbano. É professor convidado da Fundação Dom Cabral, é comentarista na rádio CBN, no programa ABH que Queremos, fundador do programa URB, produzido pela TV Cultura. Então, eu chamo a Rita para dar início a esse painel. Olá, bom dia, boa tarde, conforme o posicionamento e a localização. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã e, entretanto, dir-vos-ia que quero agradecer, sem dúvida, à Câmara Portuguesa de Minas Gerais pela parceria que temos mantido e pelo desafio que é lançado, ou que foi lançado à APMET, em envolver-se nesta iniciativa que tão bem ilustra não só a nossa missão como entidades parceiras, mas também faz uso de todo o potencial das tecnologias digitais em favor destas pequenas coisas que nos separam, ou que separam os nossos países irmãos, como sejam estas 4 horas e alguns milhares de quilómetros. Eu não sei se estão a ver o meu PowerPoint em full screen, podem confirmar-me, se faz favor. Rita, está certinho, pode continuar. Está ótimo. Eu começava, inevitavelmente, por apresentar a APMETA, que é a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais. Já existe há cerca de 30 anos. Somos uma organização privada, sem fins lucrativos, reconhecida como ONG de ambiente e também como entidade pública em Portugal. A APMETA tem como principal missão apoiar a atividade empresarial do setor do ambiente e também outros conexos, naturalmente, e promover as sinergias e também a divulgação nacional e internacional das competências das empresas portuguesas. No universo dos nossos associados, contamos com mais de 200 empresas, mas além dessa ligação próxima aos nossos associados, a APMETA também dinamiza inúmeras atividades que permitem chegar a um universo bem mais alargado de empresas e entidades, o que torna a associação como a mais representativa do setor ambiental em Portugal. Dos vários serviços, eu destacaria a organização de seminários e workshops, que reúnem os vários atores do setor ambiental, a formação e também alguns projetos vocacionados para o setor ambiental. No último ano, tudo isto foi profundamente alterado com a situação pandémica e voltámos-nos muito para o espaço online. Há cerca de um ano começámos a promover algumas iniciativas de acesso livre, que inclusive vocês poderão consultar no nosso canal YouTube, e atualmente temos promovido os nossos seminários e workshops totalmente online. Aproveito e até deixo aqui o convite a quantos estiverem interessados a que participem nos nossos próximos eventos, será claramente um prazer acolhê-los. No que toca aos projetos, a APMETA tem apostado em projetos de ação coletiva sobre o setor do ambiente, focados sobretudo na sua capacitação, no apoio à internacionalização e ao empreendedorismo jovem. Estes projetos são cofinanciados por fundos públicos e nos permitem dinamizar um vasto conjunto de iniciativas que têm acesso livre para todo o tecido empresarial interessado. A APMETA também aposta forte na metodologia formação-ação, através da qual consegue apoiar as empresas na sua própria realidade empresarial e especificamente através de consultoria, de formação especializadas dentro da sua área de intervenção, do seu próprio negócio, para reforçar as suas competências e também as suas estratégias. Todos estes projetos
tem-nos permitido, portanto, chegar a um público muito mais alargado de empresas fora do espectro dos nossos associados. Atualmente, a AppMeta está promovendo 5 projetos, o projeto Amex, destinado a apoiar empresas na internacionalização e que, no fundo, é o que me traz e que fomenta este género de iniciativas. O projeto Ambipor, que tem a ver, sobretudo, com dotar o pessoal técnico, as empresas, das novas, de informação sobre as novas áreas de negócio. O projeto InJovem, que visa o estímulo ao empreendedorismo jovem, à criação de novas startups e também o desenvolvimento e a capacitação do público mais jovem com as soft skills que são necessárias para enverdar por esta área. Tem ainda mais 2 projetos de formação-ação em curso que visam apoiar pequenas e médias empresas de vários setores, tendo previsto chegar a mais de 200 empresas. Na prática, o que acontece é que, graças a estes projetos, conseguimos ter publicações de acesso livre, um acervo de informação razoável em temas que são importantes e relevantes das tecnologias ambientais, que ajudam as empresas a preparar-se para implementar, por exemplo, normativos, como sejam as ISO, a 9001, a 14001 ou a 45001. E são mais de 70 publicações que temos editado nos últimos anos e que também podem consultar no nosso site, na área das publicações. A AppMeta tem também apostado na questão da cooperação, mesmo entre empresas que competiriam ou que competem no mercado, e isto é um bocadinho a competição, e criámos inclusive a plataforma www.ambienteportugal.pt, que pretende continuar a expandir o seu potencial de reunir e mostrar às empresas portuguesas as suas competências e também os interesses que elas têm de colaboração para que seja mais fácil encontrar parceiros, sinergias, etc. Ao longo destes anos temos conseguido promover inúmeros eventos de acesso livre, como workshops e encontros e missões empresariais, muitas delas com rodadas de negócios que agora tomam esta forma virtual. E na nossa rede de parceiros temos já um número considerável em diferentes geografias. São sobretudo associações congêneres da AppMeta e com eles tentamos dinamizar o intercâmbio não só de experiências, assim como a detecção de oportunidades para empresas de ambos os países. E o que estamos aqui a fazer hoje é um exemplo claro disso, com a Câmara e também com a Business Experience. Atualmente temos em curso aqui na questão do apoio à internacionalização o projeto Amex 3, que pretende ajudar-nos a suportar as nossas atividades. O Amex 3 surge em linha com o que a AppMeta tem vindo a fazer nos últimos anos. Através do projeto poderemos e viremos a compilar informação importante sobre diferentes mercados ambientais externos, mas também promover e detectar oportunidades que sejam relevantes para as empresas portuguesas e também para as estrangeiras que querem parceiros portugueses. E na prática são publicações de acesso livre, é a participação em eventos como as feiras, mesmo que digitais, o reforço e o alargamento destas relações protocolares e, expectavelmente, se possível, a dinamização também de atividades em Portugal mais focadas nesta promoção. Focando aqui um bocadinho no desafio que a Câmara nos lançou à AppMeta, eu começaria por dar nota que esta questão do ambiente, do setor do ambiente e da área dos resíduos é uma área muito dinâmica que tem vindo a evoluir e a adaptar-se com o crescimento quer do número de empresas, quer das suas competências. É importante referir que ao núcleo das tecnologias ambientais mais clássicas, focadas na recolha, no tratamento fim de linha dos resíduos, juntaram-se muitas e novas competências em áreas de negócio, como, por exemplo, as áreas digitais ou educacionais. E nesse sentido,
para ser um bocadinho mais precisa, eu destacaria 3 áreas genéricas que são atualmente muito dinâmicas para as empresas atuantes na área dos resíduos. A área e contexto das Smart Cities, a área da sustentabilidade empresarial e os produtos e serviços que nesse âmbito se prestam às empresas, e a descarbonização da economia. Muitas das oportunidades estão ligadas à questão da digitalização e dos serviços que são prestados às cidades e que muito bem foram abordados no painel de ontem. E por força, e em relação aqui especificamente aos resíduos, por força das ambiciosas metas europeias que também se aplicam a Portugal, foram, por exemplo, as mais recentes metas foram transpostas para a legislação portuguesa no final do ano passado e entrarão em vigor agora em junho deste ano e algumas delas no final deste ano. O que acontece é que isto também traz novas dinâmicas, não é? Ou seja, eu destacaria aqui uma fileira que é a fileira dos biorresíduos e a dos outros fluxos específicos, as metas de reciclagem de plástico, de papel cartão, de vidro, e depois esta questão do enquadramento legal que veio reforçar e também de algum modo estimular toda a área da prevenção, da produção de resíduos, a questão da redução, a questão da sensibilização e educação ambiental. Nessa área, especificamente, até tem sido bastante trabalho feito, mas continua a ser dos mais importantes focos de ação futura, até para o sucesso do cumprimento das metas. No contexto do aumento da sustentabilidade das empresas, sobretudo as maiores e ou os grupos empresariais ou cadeias, ou mesmo as cadeias de valor dos materiais, existe um foco na transição para o novo modelo de pensar e desenvolver as atividades económicas que é a economia circular. E isto tem gerado e vai continuar a gerar muitas oportunidades para o setor se reinventar e também ajudar os outros setores empresariais a reinventarem-se também. Estou na prática dizendo que muitas empresas encontram o seu foco no serviço a outras empresas, nas lógicas de eficiência do uso de recursos, prevenção do impacto ambiental, prevenção da produção de resíduos, aproveitamento de resíduos como matérias-primas secundárias e também a questão do impacto social, não é? Por aqui há muito também trabalho que as empresas têm vindo a desenvolver, sobretudo, por exemplo, na prevenção da geração por aproveitamento daquilo que seria um desperdício para estimular, para aproveitar, ser aproveitado ainda em seu tempo útil. Ontem davam conta aqui do desperdício alimentar que no Brasil é importante, não é? Para uma população que também é pobre. Esse é um desafio que é transversal a todas as economias, que é continuarmos a aproveitar aquilo que ainda tem aproveitamento e claramente este parece ser um desafio, uma oportunidade que está sendo trabalhada também aqui em Portugal e na Europa. Um outro exemplo, por exemplo, mais cooperativo desta realidade é o Pacto Português para os Plásticos, que a APMET integra como membro fundador, a LIPOR também, que falará de seguida. No fundo é uma iniciativa que reúne mais de 80 entidades da cadeia de valor dos plásticos. É verdade, foi estimulada pelo desafio da Fundação Ellen MacArthur, existem várias latitudes, mas tem permitido promover de um modo conjunto e colaborativo caminho entre as várias entidades portuguesas para acelerar a transição para a economia circular e encontrar modos e maneiras de cumprir as ambiciosas metas europeias ao mesmo tempo que se gera valor acrescentado, não é? Outra questão, e a última é esta, muito do trabalho atual e das tendências vão seguir e servir estes planos que existem nacionalmente e internacionalmente de descarbonizar a economia. A busca de novas rotas de neutralidade carbónica
tem motivado desenvolvimentos na questão do aproveitamento dos gases combustíveis dos resíduos, como o biometano, ou, por exemplo, o desenvolvimento de novos combustíveis alternativos, como seja o bioetanol. Esta também é uma área que está em franco desenvolvimento, não envolve só as empresas com as tecnologias emergentes, mas envolve também outros parceiros, como as universidades, os centros tecnológicos, que também estão muito envolvidos nisto. E o que se nota é que, inevitavelmente, pelo menos ao nível europeu, mas eu acho que a tendência é um bocadinho de global desta questão, por causa dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nós, pelo menos aqui, ao nível europeu, sentimos muito o impacto positivo do Green Deal, deste desígnio de desenvolvimento futuro, mas que acaba por ser também cooperante com o desenvolvimento sustentável, e esperamos que as novas competências e tecnologias surjam neste sentido. E eu dou por terminada a minha apresentação, espero que dentro do tempo. Oi, Rita, sim, dentro do tempo, perfeitamente. Agora, a minha internet, eu acho que ela está um pouco ruim, gente, não sei se vocês estão me vendo. Eu quero falar que agora nós vamos chamar o Sérgio Mício, que eu já apresentei. Logo após a apresentação dele, nós teremos também a apresentação da Suzana Abreu, falando sobre o case da Lipor, e em seguida a mesa redonda, coordenada pela Ana Carolina Luciano. Sérgio. Bom dia e boa tarde também. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu vou pedir para a Vládia, se for possível, compartilhar a tela da apresentação e me dar uma ajuda aqui enquanto eu trago algumas experiências e principalmente uma visão de desenvolvimento territorial voltada para a gestão integrada de resíduos sólidos. Já estou pegando a apresentação. Tá ótimo. Bom, enquanto a Vládia está organizando a apresentação, o objetivo, né, dessa conversa rápida é justamente no ponto da necessidade de uma visão mais integrada em relação ao tema de saneamento, especificamente em relação à gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, e também uma visão mais holística e também integrada em relação à necessidade de se pensar o território de uma forma ampliada, não somente tendo como limite as bordas, né, os limites territoriais e administrativos de cada município. Bom, eu não vou trazer para vocês os detalhes do novo marco legal do saneamento e que, de certa forma, subsidiam uma nova dinâmica para o aspecto tanto do abastecimento quanto do esgotamento, mas também da drenagem e da gestão integrada de resíduos sólidos. E vou trazer já um pouco de uma experiência dentro de uma visão de arranjos territoriais para a gestão integrada de resíduos sólidos. Vládia, se você puder passar mais uma tela. Isso. Bom, antes de mais nada, eu só gostaria, já fui apresentado, né, mas reforçar que esses trabalhos foram realizados por meio da MIR, Projetos Sustentáveis, que é uma empresa com atuação nacional e internacional, com escritórios no Brasil e no Canadá, e que é formada por um time de especialistas de diversas áreas, da engenharia, do urbanismo, da biologia, das ciências sociais e econômicas, enfim, é uma equipe multidisciplinar que se debruça sobre esses desafios de melhorar a qualidade de vida nas cidades. Pode passar, por gentileza. Bom, antes de iniciar com o tema propriamente dito, eu queria só destacar, né, que a pandemia não necessariamente ela trouxe
novos temas dentro da questão da infraestrutura, do saneamento dos resíduos, mas ela escancarou diversas dificuldades e fragilidades que já são conhecidas há algumas décadas, mas tornou também, por um lado, né, a vida, principalmente das famílias mais vulneráveis, mais complicada, mais difícil, mais desafiadora, mas também aponta uma perspectiva e uma oportunidade para reflexão em relação às deficiências e os problemas e a construção de um novo paradigma e que envolva, na sua raiz principal, essa economia verde e sustentável. Pode passar. Bom, então nós temos, né, o novo marco legal do saneamento, que trouxe uma série de atributos que podem subsidiar contratos e investimentos com maior segurança, com maior efetividade. O objetivo principal é, de fato, conquistar a universalização do saneamento, seja por meio da iniciativa privada, por meio do poder público, mas principalmente dando um novo sentido e uma nova direção e agilidade para que a gente possa ter os 4 componentes do saneamento: abastecimento, esgotamento, drenagem e resíduos, ampliados em todo o país. Caso contrário, a gente levaria mais de um século para poder universalizar todos os serviços. Pode passar. Então, se de um lado, né, nós temos um componente com todas essas fragilidades que demonstram, né, que mais de 100 milhões de habitantes no Brasil, somente no Brasil, não contam, por exemplo, com o sistema de esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto. Se nós temos praticamente 40% dos resíduos sólidos sendo com uma destinação completamente inadequada, o que vai também ocasionar uma série de resultados negativos na área ambiental, na qualidade das águas, na contaminação dos solos, no aumento de vetores e doenças transmissíveis. Pode passar. Por outro lado, né, para além dos problemas e das fragilidades, nós temos uma grande oportunidade, né? Esse número, essa fragilidade e esse volume identificado e diagnosticado indica que também o país, desde que tenha um marco regulatório adequado e que tenha uma gestão eficiente, ele pode carrear uma série de investimentos e, com isso, mudar o paradigma desse setor. Pode passar. Bom, como eu disse, né, quando a gente pensa em gestão integrada de resíduos sólidos, vem à cabeça de muitas pessoas a questão da destinação final, né? Então, nós temos o problema de que mais de 40% tem uma destinação inadequada. Então, nós estamos falando de lixões a céu aberto, mas mesmo que tivesse uma destinação adequada por meio dos aterros sanitários, mesmo assim, a gente não estaria promovendo uma gestão integrada, pois estaríamos aterrando, mesmo que adequadamente, verdadeiros ativos econômicos em nossos aterros. Ou seja, esse componente da transformação dos resíduos sólidos em insumos, seja para a indústria, para a geração de energia, para a compostagem, me parece um aspecto determinante e envolve, além das questões financeira e técnica, também uma mudança de atitude, de comportamento de governos, de empresas, mas especialmente de toda a sociedade. Quando a gente compara os panoramas, né, de praticamente uma década, a gente percebe que não houve uma evolução significativa nos últimos 10 anos, o que demonstra que algo precisa ser feito. Caso contrário, essa universalização e essa gestão integrada demorariam mais de um século. Por gentileza. Bom, então, quando a gente pensa em gestão integrada de resíduos sólidos, a gente tem que pensar não só nessa nova orientação que leva em consideração uma nova política, né, de não geração de resíduos, ou seja, refletir sobre as possibilidades e os caminhos para reduzir a geração, para não gerar resíduos, e quando não é possível não gerar,
que esses resíduos possam ser reutilizados, reciclados, né, que tenham um tratamento adequado, e só por fim, depois de todo esse processo, aquilo que realmente não puder ser evitado, reciclado, reutilizado ou tratado, que iria para um aterro sanitário. Bom, isso por si só já reduziria enormemente o volume de resíduos que é carreado para a destinação final, aumentando inclusive a vida útil das estruturas já existentes e reduzindo os investimentos, pois como todos sabem, né, os investimentos são muito significativos, tanto na construção e operação de aterros, mas também até no seu descomissionamento e no seu monitoramento pós-fechamento. Então, tudo que puder ser evitado e reintroduzido numa cadeia, no ecossistema de negócios, de valor, de insumos, acaba sendo estrategicamente muito importante. E um outro aspecto também que a gestão de resíduos sólidos suscita é o aspecto da responsabilidade compartilhada. Ou seja, nós não estamos falando que a solução para os resíduos se dará apenas por meio dos fabricantes ou dos distribuidores, mas cada elo dessa cadeia tem uma determinada responsabilidade e a necessidade de mudança também de um paradigma, que envolve consumidores, fabricantes, importadores, distribuidores, os titulares dos serviços públicos, as concessionárias, enfim, todos os operadores dessa grande cadeia, desse grande ecossistema dos resíduos sólidos urbanos. Nesse sentido é que eu trago para vocês, por gentileza, algumas diretrizes gerais que podem subsidiar esse novo modelo e que passa necessariamente por educação ambiental, mobilização social, comunicação, especialmente os aspectos relacionados à transparência, participação, controle social, ou seja, a própria sociedade participando, fiscalizando, e nesse sentido nós temos aí um grande apoio da tecnologia e das diversas diretrizes em relação a indicadores para orientar esse trabalho. A integração desse novo ecossistema numa novíssima economia verde e sustentável, a própria sustentabilidade financeira. Esse é um aspecto que mais à frente eu vou tratar, principalmente quando a gente trabalha o aspecto da integração territorial. A estruturação administrativa, a otimização operacional, a sustentabilidade ambiental e os diversos mecanismos tecnológicos, metodológicos e soluções existentes atualmente no mundo que podem trazer um grau enorme de modernização e atualização tecnológica. Por gentileza. Bom, nesse sentido é que eu trago uma experiência prática que foi desenvolvida a partir de estudos, de pesquisas e de experimentação de novas metodologias e que tem indicado que os municípios individualmente teriam muitas dificuldades, seja no campo administrativo, no campo econômico-financeiro ou mesmo no campo logístico, de viabilizar uma operação de gestão de resíduos sólidos urbanos integrada, ou seja, com toda essa cadeia, todo esse ecossistema de valor e de sustentabilidade. Nesse sentido, nós desenvolvemos para o estado de Minas Gerais e depois para outros estados e outras regiões um novo arranjo, que a gente denominou como arranjo territorial ótimo, que é um pressuposto técnico e de viabilidade para a formação de consórcios intermunicipais. Ou seja, você não consegue identificar as fronteiras dos resíduos sólidos exatamente pelas fronteiras administrativas e políticas de cada município. Você precisa ampliar essa leitura territorial para que todos esses serviços tenham viabilidade. Então, nós estamos falando de uma viabilidade econômica, de uma sustentabilidade regional, mas também o ato acaba sendo um pressuposto para uma viabilidade política,
pois esses arranjos intermunicipais, a gente sabe, não dependem única e exclusivamente dos aspectos técnicos, mas eles têm que trazer também uma camada de organização política para que eles possam ser implementados e continuados, pois a visão de médio e longo prazo é determinante para o sucesso dessas iniciativas. Então, no caso de Minas Gerais, por exemplo, que nós temos 853 municípios, é uma enormidade de municípios dentro do universo de 5.570 do Brasil, nós conseguimos organizar o Estado em 51 arranjos, em 51 atos, arranjos territoriais ótimos. Esses atos, eles são bastante distintos em termos de dimensão e características, justamente porque a gente tem realidades distintas no nosso estado de Minas. Nós temos áreas mais densas, nós temos áreas com maior ou com melhor ou com pior infraestrutura, e nós temos realidades também, inclusive na composição gravimétrica desses resíduos, ou seja, quando a gente decompõe o perfil de geração de resíduos, nós temos uma variação relativamente significativa no percentual, por exemplo, de resíduos potencialmente compostáveis, potencialmente recicláveis, e assim por diante. E um outro aspecto também do arranjo territorial ótimo é que ele deve considerar o agrupamento de municípios com uma dinâmica econômica mais forte, juntamente com municípios de uma dinâmica econômica mais frágil. Isso porque, caso contrário, você teria um agrupamento daqueles municípios que têm uma economia mais consolidada e você inviabilizaria a implantação e a operação em relação a municípios com uma dinâmica econômica mais frágil. Pode passar, por gentileza? Então, os princípios desse arranjo territorial ótimo, um dos principais componentes que a gente percebe na formação de custos tem uma relação direta com a logística, né? Então, e a logística tem uma relação direta com a infraestrutura também, e que tem uma relação também com a densidade populacional, com o perfil da geração de resíduos, o perfil gravimétrico de cada região. Então, nós conseguimos definir algumas variáveis que vão orientar a formação de agrupamentos, e diversos agrupamentos vão viabilizar a formação de um arranjo territorial ótimo, o que, por sua vez, numa escala um pouco mais ampliada, subsidiam a formação de consórcios. Por que a gente utilizou, então, essas três escalas, né? Agrupamentos, arranjos e consórcios? Porque, para além da viabilidade econômica, da viabilidade ambiental, dos aspectos sociais, culturais, nós temos que considerar também um aspecto político. Ou seja, você consegue, dentro dessa escala, né, de agrupamentos, arranjos e consórcios, ter uma certa flexibilidade para que os gestores públicos possam realizar os seus arranjos políticos sem comprometer até um determinado nível, num certo espaço, uma margem de manobra, até um determinado momento que não inviabilize a viabilidade desse consórcio. E como eu disse, né, municípios de dinâmica econômica mais frágil vão ser arranjados com municípios mais fortes. Nós temos preferencialmente em cada arranjo uma densidade demográfica de cerca de 100 mil habitantes, e todos os municípios têm que ter elos importantes dessa cadeia de gestão integrada de resíduos sólidos. Pode passar. Bom, então, como eu disse, agrupamentos subsidiam atos e atos subsidiam consórcios. Pode ir, que eu acho que meu tempo está finalizando. Bom, então, essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês foi uma apresentação rápida, mas ela traz um pouco de metodologia, de tecnologia e de experiência prática aplicada ao tema, demonstrando que a questão dos resíduos sólidos, para além dos aspectos técnicos, deve envolver necessariamente os aspectos econômicos, financeiros, os aspectos sociais, os aspectos ambientais, mas também considerar os aspectos políticos e que subsidiam, então, a formação
dos consórcios e, com isso, uma economia em escala que viabilize a gestão de resíduos e consiga rapidamente reverter esse grave diagnóstico no campo do saneamento brasileiro. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Agora eu vou apresentar a Suzana Abreu, não, Suzana Barros, desculpa, ela é gestora de negócios internacionais da Lipor, onde está há 15 anos. É licenciada em Química e pós-graduada em Desenvolvimento Sustentável, Gestão das Organizações e International Business. A Suzana vai falar do case de Portugal, da Lipor. Suzana. Ouvir. Estão a ouvir? Sim. Tá bom? Pronto. Boa tarde, obrigada em primeiro lugar pelo convite que dirigiram à Lipor para estarmos aqui presente neste evento. É para nós um prazer termos a oportunidade de apresentar a Lipor e o seu modelo de gestão de resíduos que vigora e que é um caso de sucesso em Portugal e a nível internacional também. A Lipor é um consórcio, portanto é uma associação de 8 municípios da região do Grande Porto, em Portugal. A Lipor foi constituída precisamente com o propósito, a missão de gerir os resíduos produzidos na região destes 8 municípios, resíduos esses produzidos por cerca de 1 milhão de habitantes. Portanto, todos os anos a Lipor recepciona nas suas instalações 500 mil toneladas de resíduos urbanos produzidos por estes 8 municípios seus associados. A Lipor foi constituída em 1982, a Lipor começou por ser um lixão e ao longo do tempo e nestes quase 40 anos de vida, a Lipor planeou a sua estratégia e definiu muito bem a sua estratégia, tendo vindo a implementá-la ao longo do tempo. A Lipor, assim, no âmbito do seu planeamento e da sua definição estratégica, criou um sistema integrado de gestão de resíduos. Este sistema integrado contempla unidades operacionais onde os resíduos são processados e são preparados para o seu destino final mais adequado. O nosso sistema integrado contempla soluções de reciclagem, portanto nós temos um centro de triagem e temos uma central de compostagem. Estas duas unidades operacionais funcionam com resíduos provenientes exclusivamente através de circuitos de coleta seletiva. Portanto, isto significa que a Lipor desenhou e implementou no terreno um conjunto de projetos que permitam à população, ao cidadão comum, separar os seus resíduos em casa e, na altura do descarte, oferecendo todas as condições a esses cidadãos para que os resíduos pudessem ser colocados em contentores adequados, que se encontram na via pública, como é o caso dos ecopontos e de ecocentros, e também em determinadas zonas a Lipor implementou projetos de recolha seletiva porta a porta, onde recolhe, de acordo com um calendário estabelecido e pré-definido, os diferentes materiais, como o papel e cartão, vidro e embalagens plásticas e metálicas e cartonadas, portanto, onde recolhe esses materiais. Portanto, estes materiais que vêm da coleta seletiva e que nós chamamos os materiais, o fluxo multimaterial, porque são diferentes fluxos de materiais de resíduos que podem ser reciclados, valorizados e transformados em novos produtos. Portanto, esta fileira multimaterial é encaminhada para a nossa unidade operacional Centro de Triagem,
onde eles são preparados e depois vendidos à indústria recicladora, onde na indústria recicladora serão transformados em novos produtos. Depois temos a nossa central de compostagem, onde nós recepcionamos também os materiais provenientes da coleta seletiva, os resíduos alimentares e os resíduos verdes, os resíduos de jardim, de jardinagem. Nesta unidade, nós transformamos estes materiais, estes resíduos, num produto de altíssima qualidade, que é um composto para a agricultura, que depois é vendido para o mercado nacional. Este composto de alta qualidade, que nós chamamos Nutri+, tem um fator que realmente demonstra bem a grande qualidade que lhe está inerente, que é o facto de o nosso produto estar apto para ser utilizado em agricultura biológica. Portanto, é um produto realmente com uma qualidade excelente, é utilizado em culturas de pomares, é muito utilizado nas vinhas para a produção de vinho e é um produto 100% orgânico, natural, produzido a partir de restos alimentares e de resíduos verdes. Portanto, nós na LIPOR trabalhamos muito a componente da coleta seletiva, no sentido de incrementarmos cada vez mais a nossa contribuição para a reciclagem, as taxas de reciclagem, e porque também temos metas muito ambiciosas a cumprir e trabalhamos todos os dias com esse afinco e sentido de atingimento das metas e para termos também o dever cumprido e fazermos o melhor e a defesa do ambiente o melhor possível. Depois ainda, sobre o nosso sistema integrado de resíduos, temos uma central de valorização energética, portanto está localizada num outro município dentro do nosso consórcio. A LIPOR tem 2 complexos industriais em 2 municípios diferentes. O primeiro complexo, que é a LIPOR, digamos, onde se encontra, é a LIPOR 1, no fundo, onde nasceu a LIPOR e onde está a central de compostagem, o centro de triagem e todas as infraestruturas de suporte à vertente da reciclagem. Depois temos um segundo complexo, que se localiza na Maia, num outro município, onde se encontra a nossa central de valorização energética, que é uma central de incineração. Nesta central nós recebemos os resíduos que não foram separados na origem, que não foram separados em casa dos cidadãos. Portanto, são os resíduos misturados, é a fração que nós chamamos indiferenciada dos resíduos. Portanto, nós recebemos esses resíduos na nossa central de valorização energética e vamos transformar esses resíduos através de um processo de queima controlada. Vamos transformar esses resíduos em eletricidade. Eletricidade essa que, no final, é injetada na rede elétrica nacional e vendida também em mercado. Deste processo de incineração resulta ainda o aproveitamento de todos os metais, as sucatas, portanto as sucatas ferrosas, que são, no final do processo, recuperadas e encaminhadas e vendidas para reciclagem. Portanto, as sucatas vão ser elas também transformadas em novos produtos. Para completar o sistema integrado de gestão de resíduos, temos o aterro sanitário, que se encontra anexo à nossa central de valorização energética e que atualmente está a ser utilizado praticamente para a deposição dos subprodutos que resultam da central de valorização energética. Portanto, este é o nosso sistema integrado de gestão de resíduos, que está amplamente consolidado. Nós temos uma vertente muito forte que está vincada também desde o início da LIPOR, que é associado à inovação, e portanto nós estamos em constante processo de estudo de novas oportunidades, quer de valorização de resíduos, quer de produção de produtos, e neste momento estamos a trabalhar um novo projeto para construirmos uma nova unidade operacional
que vai complementar ainda mais e melhor este sistema integrado que atualmente se encontra em operação. Claro que o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos não resolve todos os problemas dos resíduos, existem depois um conjunto de projetos complementares que são importantíssimos e são pilares de toda a estratégia da LIPOR. E aqui eu não poderia deixar de falar na educação e sensibilização ambiental, um trabalho que desde cedo a LIPOR se empenhou em o desenvolver para diferentes públicos-alvo específicos, como para o cidadão comum. E por isso trabalhamos diariamente com escolas, a comunidades escolares, professores, alunos, com os pais, trabalhamos com empresas, instituições, trabalhamos com diferentes públicos mediante aquilo que é também a necessidade de passar determinadas mensagens-alvo que nós também assim estabelecemos. Temos também uma academia onde nós organizamos diversos cursos de formação para estes públicos-alvo que connosco se relacionam. Temos uma estratégia climática onde trabalhamos, temos uma estratégia 3M, portanto, onde trabalhamos o combate às alterações climáticas, temos ainda uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, temos uma estratégia de biodiversidade, temos cursos de compostagem caseira, compostagem doméstica e comunitária, onde nós, juntamente com os municípios associados, atribuímos espaços ao cidadão comum para que eles próprios possam não só promover os princípios da compostagem, mas que também possam ter um pequeno pedaço de terra onde possam cultivar os seus próprios produtos para consumo próprio, legumes, etc. E este projeto é um projeto muito acarinhado na LIPOR, na área da LIPOR e pelos próprios cidadãos. É uma forma de a LIPOR se aproximar das pessoas, porque a LIPOR tem muito presente que o cidadão comum é uma peça essencial e fundamental em todo o seu sistema integrado de gestão de resíduos e por isso temos ações muito orientadas para o cidadão comum e para benefício do cidadão comum. Gostava também aqui de dizer ainda que a LIPOR tem todas as suas unidades operacionais certificadas no âmbito da qualidade, ambiente, higiene, segurança no trabalho, responsabilidade social, inovação, investigação e desenvolvimento e ainda em energia. Para a LIPOR, a economia circular é um princípio que esteve sempre no seu ADN, uma vez que nós olhamos para os resíduos como um importante recurso. É algo que tem valor, é algo que não deve ser descurado e é com o resíduo que nós conseguimos pôr o negócio a correr todos os dias. A LIPOR, apesar de ser uma associação de 8 municípios, portanto somos uma entidade pública, portanto os nossos acionistas são os nossos municípios, não dependemos nem temos qualquer contribuição do Orçamento de Estado, portanto nós somos autossuficientes naquilo que é a gestão técnica, a gestão financeira e a gestão operacional da organização. Temos um Conselho de Administração, portanto, que é quem toma a decisão, portanto, é o nosso, onde estão representados os nossos municípios. Todos os municípios têm assento no nosso Conselho de Administração. O Conselho de Administração, portanto, tem um representante de cada município e o administrador delegado. Portanto, o administrador delegado é a figura que está todos os dias na LIPOR e que faz o interface entre o Conselho de Administração e o corpo técnico que trabalha diariamente nas instalações. Para terminar, referir que temos já um volume de negócios que ronda os 48 milhões de euros, portanto também já valores bastante significativos, e iria terminar a pedir aqui o apoio da organização
para passar um vídeo que demonstra muito bem aquilo que é a atividade diária e o que acontece na Lipor com os resíduos produzidos na nossa região, desde que saem das portas dos cidadãos até que chegam à Lipor. Portanto, eu pedi agora o apoio para passar o vídeo. Está sem som. Agora vai.
Maravilha. Mais uma vez, obrigada, Suzana. Obrigada. Pela sua participação. E já aproveito, então, para agradecer a todos por mais um dia brilhante, no qual estamos a ter aqui no nosso experimento na Vertical Cleantech com o tema de resíduos sólidos e ambiente. Realmente foi mais um dia de aula, né, de grandes ilustrações aí para nós, conhecimento para todos os participantes. Então, eu já começo a nossa moderação, nosso painel, nossa rodada, mesa redonda, né? E eu já lanço aqui, então, devido a esse caso, né, da educação e sensibilização social da Lipor, ao Sérgio, o que falta, assim, no sentido brasileiro, o que você acha, como, né, você bem explicou os 51 atos, digamos assim, em Minas Gerais, né, que você tem efetivamente feito estudos e trabalhos, né, consultorias, você acha que falta, além dessa parte da conscientização política, da parte econômica, da geração todos os 51 atos que você disse, né, que vai para os consórcios, porque a Lipor é um grande exemplo disso. É uma empresa que já tem 40 anos, né, de vida, e é um consórcio, como ela bem disse, em 8 municípios, então, em Portugal. O que falta aqui para a gente dar esse pontapé, além da educação social, para a gente ter casos como a Lipor? Sérgio? Sérgio, me ouve? Acho que está mudo. Sérgio, você está mudo. Ele ainda continua mudo. Várias, você tem como verificar essa questão do microfone? Senão eu passo para a Rita. Não consigo. Não, né? Eu vou fazer então o seguinte, eu vou aproveitar a Rita e Suzana, vou jogar então essa demanda aqui, porque eu sei que a Apmeta, né, é uma grande parceira nossa na parte, então, dessa internacionalização e protocolos, cooperação entre os países. A Lipor, eu acredito que, pelo que a Suzana nos bem disse, tem interesse também de participar em outros mercados. Então, Suzana, quais são os outros mercados, nomeadamente Brasil, se você tem esse interesse, e qual, Rita, depois da complementação da fala da Suzana, seria, então, essa parte de auxílio melhor, né, e cooperação junto com a Apmeta? Muito bem. Falo eu, Rita, primeiro? Sim, depois eu complemento. Ok, muito bem. Agora o Sérgio voltou. Ótimo. Pronto, eu aqui falar que realmente a Lipor, pela sua experiência e pelo seu desempenho, os seus resultados, nós a determinada altura, e o Conselho de Administração decidiu que nós estaríamos em condições de começar a trabalhar com mercados externos no sentido de ajudar outros países a consolidar e a definir as suas estratégias de gestão de resíduos e os seus projetos. Nesse sentido, nós criamos uma unidade de negócio internacional e definimos a estratégia de internacionalização da Lipor, com a qual temos vindo a trabalhar já há alguns anos. Estamos a trabalhar com vários países já inclusive trabalhamos com o Brasil, temos muitos contactos, muitos parceiros e entidades no Brasil. Aliás, o Brasil é sempre o campeão recorde, o país recorde de visitas, de número de visitas à Lipor todos os anos. Sentimos que há um grande interesse também por parte das entidades brasileiras em conhecer melhor a Lipor e em perceber como é que funciona o nosso modelo de negócio. Portanto, nós trabalhamos
numa base da consultoria técnica especializada com outros países e trabalhamos em 3 grandes áreas. Uma das áreas é precisamente a formação, outra área é a educação e sensibilização ambiental e a componente da comunicação, e a outra área na consultoria técnica e estratégica. Depois, claro que para cada uma destas áreas temos um conjunto de projetos e um portfólio de projetos e de serviços que desenvolvemos. Todas as nossas soluções são soluções à medida e à medida da necessidade do cliente, porque cada caso é um caso. E o que acontece em Portugal não é o que acontece no Brasil, a tipologia de resíduos não é a mesma, o clima não é o mesmo. Portanto, há sempre um conjunto de critérios de base que é muito importante considerar para depois oferecermos aquilo que nós entendemos ser, e nós, quando eu digo nós, é nós Lipor e o cliente com quem estamos a trabalhar, portanto, para ofercermos solução adaptada à realidade e às necessidades locais. Portanto, esta é uma premissa fundamental de toda a nossa atuação. Portanto, cada caso é um caso e não vamos oferecer as soluções que funcionam e que estão exatamente a decorrer na Lipor, porque sabemos que é necessário fazer adaptações. E, portanto, deixava aqui como esta nota, vocês viram algumas imagens da Lipor através do vídeo, e só fazer aqui realmente o reforço de que nós também começamos com lixão e hoje somos aquele jardim fantástico verde que vocês viram, que é muito apelativo, convidativo e que é um espaço aberto e que está disponível à população. Portanto, deixava e passava a palavra à Rita, que é o Sérgio. Eu complementava um bocadinho aquilo que a Susana tão bem ilustrou e que é o papel também da APMETA. O nosso principal foco é ser uma ponte e uma ponte ativa para situações concretas. Ou seja, nós, pela nossa dimensão, quer de país, quer de tecido empresarial e por comparação, por exemplo, ao mercado brasileiro, não julgamos aquelas paradas grandes, mas temos know-how, temos tecnologias, temos competências e temos esta proximidade, por exemplo, de linguagem, que é muito importante, e também de algum modo cultural, porque a cultura brasileira não nos é estranha, e de algum modo a cultura portuguesa não vos é estranha também a vocês. Nós temos esta capacidade de fazer uma interligação em situações concretas às empresas portuguesas, ou seja, o papel de fundo da associação não é um papel de lobby, não é um papel de tocar em assuntos muito profundamente, porque não conseguimos dentro da equipa técnica ir a tamanha expertise, mas conseguimos fazer as pontes úteis. Temos, por via dos nossos seminários, das nossas formações, nós temos muito boas relações com o tecido empresarial, vamos conhecendo as suas competências, os seus interesses também, e, portanto, a nossa missão e o papel e a disponibilidade da APMETA é para fazer uma ponte útil às empresas portuguesas e, no fundo, evitar tantas etapas custosas como a procura na internet, muitas vezes os barrar em certos interlocutores que não são bem o que procuravam e que fazem desanimar. Nós estamos aqui e, por conhecermos tão bem este setor, podemos ser úteis e vice-versa, não é? Ou seja, também procuramos, graças aos nossos parceiros internacionais, ajudar a canalizar os esforços das empresas portuguesas que queiram parceiros no estrangeiro a tentar encontrá-los. Não sei se respondi bem, mas eu acho que era o essencial do que queria dizer. Bom, complementando as falas, pois não? Ok.
Bom, complementando então as colocações, eu acho que a apresentação demonstrou nitidamente esse ecossistema de oportunidades e negócios. E a gente acabou de ver, então, na apresentação que me antecedeu, né, justamente um caso prático de uma empresa que gera valor, que gera negócios, que gera oportunidades há mais de 4 décadas. Ou seja, por meio de parcerias, termos de cooperação, troca de experiências e know-how, nós temos como incutir rapidamente toda essa nova orientação para a gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil ou mesmo em outras regiões. O que eu acho que falta ainda ao Brasil, e olha que nós demos passos importantes com o novo marco legal de saneamento, com a própria modelagem e regulação que trata dessa temática, o que nós temos talvez que investir rapidamente no Brasil é numa mudança de comportamento das pessoas, para que elas tenham tanto um consumo consciente, mas seja um elo fundamental dessa nova orientação sustentável, ou seja, para além do consumo consciente, que cada um faça a sua atitude, o seu comportamento na separação do lixo, no encaminhamento para a reciclagem, isso por um lado. Por outro lado, nós temos que lembrar que a questão dos resíduos sólidos pode ser um componente não só importante para a economia desses municípios, um componente importante para as indústrias também, na medida em que a legislação já determina até a política da logística reversa, ou seja, o próprio fabricante ele tem que se envolver com todo esse ciclo de vida do produto e se responsabilizar pela reintegração desse produto na cadeia de valor, mas nós temos que lembrar também que os resíduos, se forem bem gerenciados, eles são grandes geradores de oportunidades de emprego e de renda. Ou seja, o componente social me parece muito importante para viabilizar todos esses projetos de gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil. E nós temos que vencer também uma barreira que diz respeito ao aspecto também econômico dos resíduos. A maior parte dos médios e pequenos municípios não cobra ainda, ou se cobra, não cobra de forma adequada, a tarifa de resíduos sólidos urbanos. Ou seja, acaba sendo um serviço relativamente oneroso e que, se ele não encontra a contrapartida tarifária da sociedade, ele não consegue se viabilizar, nem por meio do poder público e nem por meio da iniciativa privada, diferente de outras concessões e outras modelagens que contam com uma tarifa de prestação de serviços. E essa tarifa também, ela precisa ser orientada para esses conceitos de educação ambiental. Ou seja, quem mais recicla, por exemplo, poderia ter uma tarifa mais vantajosa. Quem separa os seus resíduos poderia ter uma condição vantajosa. O volume de resíduos também, a administração desse lixo também poderia ser um indicador importante. Pois nós temos no Brasil, só para ter uma ideia geral de composição gravimétrica, de cerca de 100% do nosso lixo doméstico, cerca de 50% é chamado de lixo úmido e potencialmente compostável. Então, metade do volume a gente já poderia ter uma destinação mais específica e mais produtiva, sem onerar os nossos aterros. E 30% a 40% são potencialmente recicláveis, ou seja, composto aí por vidro, papel, metal, né, e que podem ser potencialmente recicláveis. Portanto, só uma pequena parte desse resíduo que iria para o aterro sanitário. Então, nós precisamos também trabalhar aspectos de incentivo e de educação ambiental para a mudança do comportamento e da atitude das pessoas. E precisamos também vencer algumas barreiras culturais que, por exemplo, nas médias e grandes cidades brasileiras, você tem tradicionalmente uma coleta de porta a porta para as famílias de média e de alta renda e com uma frequência diária.
então isso onera drasticamente todo o sistema, sendo que nos países da Europa, por exemplo, essa frequência é muito menor, normalmente de 2, de 3 vezes por semana, e você tem a coleta não só de porta a porta, mas especialmente uma coleta que é muito vantajosa, que é a coleta ponto a ponto, ou seja, o cidadão leva o seu resíduo, né, tanto o reciclável quanto o seu resíduo comum, para um determinado ponto, e esse ponto é coletado com uma frequência que não é diária normalmente. Então, cada um faz uma parte dentro dessa cadeia de responsabilidade compartilhada, desde o fabricante até na outra ponta o cidadão comum, e o aspecto social gerando empregos e oportunidades por meio da qualificação, da inserção dessa população que hoje é extremamente vulnerável e que é um elo fundamental da coleta de material reciclável, por exemplo, ou mesmo das indústrias de recicláveis. Então eu vejo que talvez o desafio esteja na política macro, com uma visão mais abrangente, mais integrada, mas também num aspecto cultural e comportamental que precisa vir acompanhado de um investimento na educação ambiental. Isso, acaba sendo um longo percurso a ser feito aqui no Brasil, né? Sem dúvida alguma. A Rita, eu acho que queria ponderar alguma coisa junto à fala do Sérgio. Sim, certo, Rita? Sim, queria trazer um Por favor. ponto que eu acho que também pode ser interessante de pensar, porque que é a ligação entre os dois pontos que o Sérgio indicou, e eu acho que a Susana e mais tarde o Manuel poderão falar disto, que é não separar a missão dos municípios, a missão das empresas, junto das pessoas, da gestão dos resíduos. Ou seja, muitas vezes a maneira de educar passa por canalizar esse esforço para resultados visíveis. Ou seja, se a população mais frágil daquele município e vão ser gastos vai ser feito um investimento para a melhoria das suas condições. Se isso puder ser patrocinado pela gestão correta dos resíduos, nós estamos ligando a situação e o benefício social com o próprio gerador do resíduo e o seu comportamento. E isso é um método eficaz, eu acho que a Susana ilustrou isso bem no vídeo, com a horta à porta, com a dose certa e muitas outras iniciativas, e mais tarde o Manuel também trará, que é esta ligação em foco da sustentabilidade, ou seja, a gestão financeira é possível, ou a gestão económica dos modelos é possível de combinar simultaneamente com a gestão técnica dos resíduos, e eu acho que esse é um comentário agora meu pessoal, esse é um salto que para nós vai demorando há algum tempo, e que o facto de estar muitas vezes em implementação novos sistemas noutras geografias poderá ser refrescante. Porquê? Porque este salto pode ser já dado, e eu acho que a Susana pode também falar disso. Sim, acredito que ela queira complementar também. Por favor, sim, Susana. Posso falar, pronto. Realmente isso é importantíssimo, o que falávamos aqui deste envolvimento do cidadão e da comunidade local no projeto é fundamental. Desenvolver este sentimento de pertença para que o cidadão e todos percebam que o projeto existe para benefício deles, para melhorar a qualidade de vida deles, e que eles também ganham se participarem com o pequeno gesto, por exemplo, de separar os resíduos em casa. E isso é fundamental. E podemos realmente, ao desenvolver diferentes projetos, quer sejam os de compostagem caseira, como falava a Rita, quer seja estes de educação ambiental, quer seja até numa perspectiva de uma responsabilidade social mais alargada, criar algum benefício, quer a nível de infraestruturas, de acessibilidades, algo que seja uma necessidade para aquela comunidade ou região, tudo isso deve ser feito e de forma integrada para que os cidadãos e as pessoas percebam
que eles também estão a ganhar com o projeto. E isso é fundamental, porque se eles perceberem que têm vantagens e que também ganham, eles vão se sentir uma mais-valia e vão ter um sentimento de pertença à causa, que é isso que depois vai fazer que tudo corra bem e que haja sucesso. Também aqui dizer, e completando o que foi dito há pouco pelo Sérgio, a questão da renda, de aumentar o trabalho, as condições de trabalho não só, mas também o número de postos de trabalho, é algo fundamental e que deve também estar sempre aqui conciliado com aquilo que são as estratégias. Eu aqui também referir que no nosso caso, a nossa triagem é uma triagem manual, precisamente para fomentar a criação de emprego, porque há outras metodologias, e como conhecerão muito bem, de triagem automatizada, em que praticamente não é necessária mão de obra humana e, portanto, estimular aqui a criação de emprego, a economia e as condições, lá está, outra vez, de trabalho e de vida das pessoas é fundamental. E estas pequenas coisas que são muito importantes fazem toda a diferença. E então, quando todas estão integradas e relacionadas entre elas, fazem com que o projeto ganhe dimensão, expressão e que tenhamos resultados realmente muito, muito positivos. Portanto, era isso que eu queria também aqui acrescentar. Maravilha, muito obrigada. Eu vou acrescentar, então, a nossa moderação para alimentar um pouquinho mais, como a Rita bem disse, o Manuel Nina, né, que ontem já participou conosco, que é o cofundador da GoParity e responsável pela aquisição de projetos em crowdlending de plataforma. Então, aí a gente já mistura um pouco da tecnologia que veio também para auxiliar, né, na parte mesmo de conscientização integrada junto com a sociedade. Manuel, por favor, bem-vindo novamente. Conte para nós, então, um pouquinho, olá, como boa a Rita tarde. bem disse. Espero Boa que me estejam a tarde. ouvir bem. Sim, tá, perfeito. Muito bem, então hoje vou ver se consigo partilhar o ecrã em condições. Não, está ótimo. Está um pouco... Ora bem. Conte para nós, então, o que a GoParity já realizou também nessa parte de Muito resíduos bem. sólidos. Obrigado mais uma vez pelo convite e dentro desta área dos resíduos sólidos, falar um bocadinho da GoParity e também falar um bocadinho do nosso percurso. Portanto, o nosso core, para quem conhece, nós somos uma das 2 plataformas de crowdlending em Portugal, somos regulados pela CMVM, que é uma dependência do Banco de Portugal, e na prática o que nós fazemos é gerir e levantar empréstimos para empresas, indústrias ou para entidades públicas de uma comunidade de investidores. Essa comunidade podem ser cidadãos normais ou podem ser empresas, associações, fundações, etc. O que na prática nós começámos focados mais nas energias renováveis, principalmente com a parte solar, onde havia em 2017 e ainda hoje alguma procura por este financiamento. Recebemos um apoio da Comissão Europeia e, entretanto, temos vindo a crescer a nossa comunidade ao longo do tempo. Fomos abrindo o nosso leque de projetos que investimos, focando-nos cada vez mais em projetos que tenham a ver com sustentabilidade e impacto. Somos das poucas plataformas de crowdlending no mundo que são focadas apenas em projetos com impacto e focamos-nos também nesta lógica dos desafios de desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, onde os resíduos sólidos, tratamentos de águas, etc., são essenciais. À medida que fomos avançando, a nossa comunidade neste momento está quase com 12 mil investidores e já levantámos quase 6 milhões de euros para projetos, estando a crescer. Dentro das 5 categorias maiores que nós trabalhamos, da economia azul, da utilização sustentável da terra, dos negócios em transição, economia social e energia sustentável, estes 3 primeiros são aqueles que mais tocam o programa de hoje. Portanto, tudo o que tem a ver com a gestão dos resíduos e a forma como eles, por exemplo, podem ou ser utilizados
neste campo da reutilização na economia azul ou do uso da terra sustentável, ou também da própria redução da produção destes resíduos, ou reaproveitamento, na lógica de uma economia circular, que agora é tão falada e que é um dos grandes objetivos da agenda industrial da União Europeia. E, portanto, o que nós fazemos é, tanto para entidades públicas como para entidades privadas, financiar projetos que eles necessitem, normalmente que tenham um investimento em equipamento. E, portanto, quando estamos a falar de equipamentos que processem resíduos sólidos urbanos, que processem esta capacidade de gestão, estamos claramente na nossa praia. Temos aqui alguns exemplos, não especificamente de resíduos sólidos, mas, por exemplo, o projeto do lado direito é um projeto de produção de microalgas que utiliza águas de saneamento, por exemplo. Isto foi um projeto para um produtor de aquacultura. Também, por exemplo, na parte vinícola desta adega em Palmela, perto de Lisboa, ao sul de Lisboa, estamos a apoiar a criação de uma nova adega em regime de produção biológica, portanto com um cuidado muito maior nos seus efluentes, e também, portanto, esse investimento é elegível, e nós aqui há um fundo nacional que está a apoiar esta empresa e nós fazemos o empréstimo do remanescente. Ou, por exemplo, a produção urbana de cogumelos que utilizam biprodutos, neste caso de borras de café e outro material orgânico que pode ser reaproveitado como substrato para a produção de cogumelos. E muitos outros projetos que estão focados também, lá está, na economia circular. Como vos dizia, em termos de métricas, o que nós já levantámos são quase 6 milhões de euros, sendo o nosso objetivo para este ano pelo menos 10 milhões, 11.500 utilizadores à data, e destes 6 milhões que levantámos já devolvemos aos investidores 1,3 milhões. Também o que é importante para envolver a comunidade, e é aqui que eu acho que a GoParity tem como grande papel, é que, como qualquer pessoa pode ser investidor a partir de 5 euros, na prática estes projetos muitas vezes focam-se em abordar e envolver as comunidades que estão em seu torno. E, portanto, muitas vezes em Portugal e também no estrangeiro, estes projetos transformam-se em notícias nos mídia mais mainstream, e ao mesmo tempo podem envolver as comunidades. Ao haver também um investimento, ou seja, um empréstimo a uma taxa específica que é definida previamente à comunidade, isso também faz os cidadãos, por exemplo, perceberem onde é que está a ser feito um desenvolvimento, por exemplo, das suas infraestruturas, de qual é o trabalho em prol da comunidade e do tratamento dos resíduos sólidos, por exemplo. Nesse aspecto, portanto, nós, enquanto uma moderna fintech, com novas opções à banca, não somos, sem dúvida, a concorrência da banca, somos mais um parceiro, porque trazemos esta possibilidade de envolver as pessoas não só pela participação física, mas também pelo sentido de pertença, por estarem a investir em algo que elas próprias, ao conhecerem, vão acreditar mais. E, ao mesmo tempo, têm a possibilidade de envolver de forma colaborativa fundações que tenham como por objetivo o desenvolvimento destes projetos, o apoio a este tipo de iniciativas, ou mesmo a responsabilidade social das empresas, que podem, ao investir nestes projetos, cumprir então aí os seus objetivos. E também a questão da visibilidade, como falávamos, da comunidade e do impacto que todos estes projetos fazem e que nós medimos. Já fizemos projetos em vários pontos do mundo, nomeadamente não só Europa, Portugal, Espanha, Lituânia, mas também Brasil, Equador, Chile, Bolívia e também Uganda. Como é que são as nossas limitações neste momento? Nós podemos receber investimento de qualquer país do mundo, mas só podemos à data investir, ou seja, emprestar dinheiro a empresas europeias, em euros. O que fizemos para ter projetos na América Latina foi financiar empresas veículo
que depois fizeram o investimento, neste caso no Brasil, na Colômbia, no Equador e no Chile. Portanto, nesse aspecto e neste momento não temos nenhuma limitação em operar indiretamente no Brasil, e temos todo o interesse em explorar também este mercado, sendo mais uma solução de financiamento. E no fundo é isto que tenho para vos mostrar sobre como é que esta crowdlending pode ser um parceiro financeiro para estes projetos de grande impacto ambiental e social. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez, Manuel. Então, quem quiser conversar um pouco com o Manuel, logo na sequência, pode fazer a agenda com ele na nossa rodada de negócio. Agora vou pedir para o Rodrigo falar um pouquinho. O Rodrigo também esteve conosco ontem. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Ele é da Investor Consulting Partners e também é a parte que cuida, digamos aqui, para as empresas brasileiras, mas também, respectivamente, em outros países. Então, Rodrigo, passo-lhe a palavra. Obrigado, Ana. Bom, primeiro, prazer estar novamente com vocês, mais um dia. Bom, para quem não participou ontem, vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho aqui da Investor. Nós somos uma empresa mineira, mas com atuação em todo o território nacional, todo o Brasil. Bom, acho que vocês já estão enxergando aqui a tela. A Investor, ela completa hoje 10 anos de mercado. Nós começamos fazendo intermediações de empresas e hoje somos uma empresa focada em avaliações. Temos 3 grandes áreas dentro da Investor: consultoria imobiliária, que avaliação de terrenos e imóveis, e vocação de terreno também, que a gente faz bastante. Gestão do ativo imobilizado, que é a área que a gente faz emplaquetamento, né, muita implementação de tecnologia de RFID, e finanças corporativas, que é a área que tem mais a ver com o assunto que a gente está fazendo, que a gente está tratando. Tá? Só falando rapidinho, a empresa fez até hoje mais de 50 bilhões em avaliações, bilhões de reais em avaliações. Já fizemos mais de 630 laudos entregues, mais de 250 mil ativos avaliados. Esses são alguns dos nossos clientes atuais, né, que estão vigentes. Então, são diversos clientes de diversas áreas. E falando um pouquinho de finanças corporativas, né, que é a área, além de todo o serviço de valoração de empresas, de negócios, né, para diversos fins, compra e venda de empresa, reorganização societária, a Investor também tem dentro dessa área uma área de modelagem econômico-financeira e operações estruturadas. A nossa área de modelagem econômico-financeira, ela tem uma área destinada para operações privadas e outra área para pública. Dentro da pública, nós estamos atuando em alguns processos de privatização. Estamos entregando no mês que vem a privatização da Companhia de Energia do Amapá e no segundo semestre a Companhia de Docas do Espírito Santo. Então, atuamos forte com o poder público. E do lado privado, a estruturação de negócios para apresentação para fundos de investimento, bancos e até para participação desses entes privados em alguns processos de licitação. E nesse sentido, eu vou parar aqui de compartilhar a apresentação, mas nesse sentido, a Investor vem participando em vários projetos, agora após a regularização do marco do saneamento, né? Estão surgindo vários projetos em pequenos municípios. E nós entramos fazendo o estudo de viabilidade da união de alguns municípios para tornar aquele projeto viável e também a apresentação disso para fundos e bancos de investimentos. Falar de saneamento agora, né, que aí a gente está falando desde a parte de água e esgoto aos resíduos sólidos, no Brasil a gente fala de um continente de oportunidades. Né? Se a gente entrar na parte de água, né, de água marrom, né, que é chamado aqui de esgoto, o Brasil tem a necessidade
equivalente a colocar esgoto em todas as cidades, em todas as habitações, em todas as casas da França. Né? Nós temos um índice baixíssimo de atendimento de esgoto no Brasil. De água potável já tem uma certa penetração, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa chegar em um cronograma de desenvolvimento muito rápido que a gente tem que fazer. Então tem muito ao que se fazer nesse sentido. E quando a gente fala de resíduos sólidos, nós estamos falando de uma área onde vem crescendo nos últimos 10 anos 19% na geração de resíduos sólidos no Brasil. São 79 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos gerados, o que dá aí uma média de 379 quilos de resíduos sólidos por habitante no ano. Esses são dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, relativos ao ano de 2019. A gente tem mais de 40% do nosso lixo gerado que não é destinado, não tem destinação correta, o que corresponde aí a mais ou menos um impacto de $1 bilhão por ano, com custos relativos à saúde da população que é afetada por essa má destinação, essa não destinação desses resíduos. São, em média, estima-se que 77 milhões de brasileiros são afetados dessa forma. E por mais que a gente tenha uma coleta de lixo que ela abrange 92% dos municípios, só 59% desses municípios eles conseguem destinar esses lixos, esses resíduos para os seus devidos lugares. E aí temos diversas oportunidades de entrar nesses pequenos municípios, de colocar novas tecnologias, como pirólise, entre outras que já foram até abordadas aqui, e de trazer outras novas soluções que o Brasil necessita. E estamos à disposição de vocês para poder intermediar e fazer toda essa gestão do que realmente precisamos e muito para poder desenvolver aqui no Brasil. Disse perfeitamente, Rodrigo. Realmente é um caminhar, né, que nós temos, números, né, não falta para demonstrar isso, o quanto que nós precisamos dessa colaboração, digamos, com países como Portugal, que já está na frente. Eu quero agradecer e encerrar esse nosso segundo dia. Muito obrigada, Rita, né, pela parceria junto aqui com a Business Experience e a Câmara, né, Portuguesa de Minas Gerais. Falo em nome da Câmara também, que é o nosso parceiro para esse projeto inovador, né, e desafiador que estamos com o Experimente Brasil-Portugal. A Suzana Abreu, mais uma vez, obrigada. Ao Sérgio, nosso muitíssimo mesmo obrigado. Né, você tem sido um grande também parceiro nosso. E Rodrigo e ao Manuel, mais uma vez pela participação no dia de hoje. E a todos os participantes que têm nos prestigiado neste evento. Agora, espero que vocês façam realmente, efetivem seus negócios, potencialize dentro da, né, rodada de negócios que vai acontecer até às 15 da tarde, Brasil, às 19, Portugal, horário de Portugal. Utilizem da nossa plataforma, desse canal, para fazer contato com as pessoas e, enfim, potencializar seu negócio, que esse é o nosso maior objetivo no Experimente Brasil-Portugal. Mais uma vez, foi um dia brilhante, né? O painel fantástico e muito, muito obrigada a todos. Uma boa tarde e continuação de um ótimo dia.